Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Palavra de Deus de hoje, desta terça-feira da Semana Santa, no Evangelho, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, dos versículos de 21 a 33, depois dos versículos 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo que Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Jesus se comove. O comover-se de Jesus aqui é por causa da traição, é por causa da traição de Judas. Jesus chamou Judas para ser seu discípulo. No Evangelho de São João, o discípulo é chamado de amigo. Jesus confiou tudo aquilo que ele recebeu do Pai para os discípulos. Jesus compartilhou a sua vida com os discípulos. Os discípulos são chamados de amigos. É bonita essa expressão, mas um daqueles que Jesus chama de amigos irá traí-lo. E então Simão Pedro faz um sinal para o discípulo que Jesus amava, para perguntar para Jesus quem é. O Evangelho diz: então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Amados e amadas de Deus, aqui a imagem do discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava, segundo a tradição do Evangelho, é o discípulo João. João é este discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Orígenes, ele tem uma explicação muito bonita para esse gesto. Ele diz que é aquele que entendeu Jesus, é aquele que participou da intimidade de Jesus, por isso entendeu Jesus, por isso entrou no mistério de Jesus. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der pedaço de pão passado no molho. A imagem do pedaço de pão aqui passado
no molho. O Evangelho diz que Jesus entregou este pedaço de pão a Judas, filho de Simão Iscariotes. E o texto do Evangelho é duro. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Amados e amadas de Deus, Judas é o camarada que não entrou no mistério de Jesus, e não entrando no mistério de Jesus, se imiscuiu com o mistério do mal. Agora se coloca no domínio de Satanás. Satanás entrou em Judas. É pesada a cena. O homem dominado pelo espírito do mal, o homem que se deixa agora conduzir pelo espírito do mal. E o Evangelho continua, Jesus agora diz a Judas: o que tens a fazer, executa-o depressa. Os discípulos não entendem, pensavam que Jesus tinha dito que comprasse o que precisava para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. O Evangelho diz, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente e usa a expressão era noite. A imagem da noite aqui, a imagem das trevas. Judas entrou no mundo das trevas. Judas agora se deixou mover pelo espírito do mal, entrou no mundo das trevas. E Jesus agora fala então da glorificação do Filho do Homem. Deus, ele agora, o Filho do Homem é glorificado, Deus o glorifica e diz Jesus, não é? Também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. O Filho do Homem, com a saída de Judas, ele é glorificado. E agora então o diálogo com Simão Pedro. Jesus que diz para os discípulos: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro responde: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Jesus está falando aqui da sua morte e morte de cruz. Pedro não pode seguir nesse momento, seguirá Jesus mais tarde. E Pedro tenta dizer que vai com Jesus às últimas consequências. Jesus diz: em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Nos encontremos com esse texto do Evangelho, nos encontremos com o mistério pesado de Judas, que trai o mestre, que não se tornou discípulo do mestre. Nos encontremos com a imagem de João, o homem que repousou a cabeça sobre o peito de Jesus, entrou no mistério de Jesus. Nos encontremos com o mistério de Pedro. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.